Olá, então mais um vídeo aqui pra assistir, dessa vez sobre RimWorld. RimWorld é o joguinho que eu coloco de fundo dos meus vídeos no canal principal, só que eu nunca comentei sobre ele. Eu nunca fiz um vídeo abordando a história, ou se não todo o sistema super complexo de ecossistema que ele tem. Mas foi me recomendado esse vídeo há 18 horas atrás do Grifo, e como ele sempre produz vídeos muito bons, eu imagino que esse vídeo daqui seja bastante interessante. Eu ainda não assisti, se chama RimWorld, o jogo que não se importa com você. O que eu consigo entender qual é desse título, eu consigo ter uma breve noção do que pode ser abordado. Mas bem, esse jogo com certeza é uma obra feita com bastante carinho e com muito detalhe. É impressionante como até hoje, mesmo sendo um jogo de 2017, ele é muito sólido. Parece... Enfim, eu não vou ficar me alongando, eu imagino que vai ser abordado no vídeo e vamos assistir, né? Se você joga tanto videogame quanto eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com um ou mais jogos que completamente alugaram um apartamento no seu cérebro e... Pensando aqui dessa lista, porra, eu não cheguei a zerar Dark Souls. Baldur's Gate é bom demais. Zelda, Ocarina of... Não, é Majora's Mask isso daqui. Eu joguei quando eu era muito pequeno, então eu nem consegui ir muito longe. Persona, nunca joguei. Outer Wilds... Nossa, falei tudo errado. Outer Wilds. Cara, eu ouvi muito bem desse jogo, mas eu nunca cheguei a jogar. Hollow Knight atrás dele, com certeza. Zelda, porra. Esse Zeldinha é muito bom. simplesmente se recusam a sair. E Tunic eu já ouvi falar, mas nunca joguei. Enfim, eu imagino que esses sejam jogos que de alguma forma tocaram ele. Mas tem muito jogo também muito bom que devia estar nessa lista. Um vídeo que eu vi recentemente foi do Tucas, sobre o jogo Soma, que eu joguei na época que lançou. Maravilhoso aquele jogo, Deus do céu. São aqueles jogos que completamente mudaram a sua perspectiva do que é possível ser feito em videogames. E no mês passado, RimWorld se tornou um desses jogos. Demorou pra conhecer, filho, porra. Nossa, música, cara. A OST desse jogo é linda. É linda. Essa musiquinha, mano. Mas é um pouco difícil descrever exatamente o que é Muito RimWorld. difícil. De primeira, muito difícil. ele realmente parece ser só mais um dos 500 outros plataformas 2D indie com arte pixelada que tem por aí. E talvez alguns de vocês reconheçam... Só que, ó, talvez seja meio suspeito pra falar, mas eu acho o pixel art desse jogo incrível, mano. Tem uma vibe tão única. Enfim, sou suspeito pra falar. Não é à toa que desde o começo do meu canal eu sempre coloco ele de fundo porque eu acho esse jogo lindo. esse jogo como aquele que o Digo bota no fundo dos vídeos dele. Sim. Enquanto ele fala que o David Jones é ruim em videogame. Sabe que... Ó, bota o David Jones pra jogar essa porra, filho. Nossa, ele vai falando, os controles aqui são meio ruins, né? Nossa, como é que eu mexo no bichinho? Ainda mais pelos controles desse jogo serem bastante complicados. Seria interessante, cara. Será que ele já jogou RimWorld? Não jogou. Ô, Mago, você ia adorar esse jogo. Mas apesar de parecer ser um jogo bem simples, RimWorld vai explodir a sua cabeça. Mas, antes que eu comece a babar o ovo dele, eu preciso... Tanto pela história, quanto por toda a estrutura. De como esse jogo é bem construído. Que eu digo, tipo, no geral. Cara, é um ecossistema mesmo. É tudo muito bem conectado. A história se torna um detalhe no fundo, sabe? Você nem tá se importando muito com o que está acontecendo na história do jogo, mas quando você termina ele, o jogo te faz pensar. Você tenta assimilar o que acabou de acontecer. Enfim, esse jogo é muito bom. Preciso deixar bem claro que RimWorld é muito estranho. Difícil? Tipo, não existe outro jogo como esse. É quase como se Super Meat Boy tivesse tido um filho com um Metroidvania enquanto tava tendo um caso com um roguelike. E esse filho, por alguma razão, desenvolveu uma obsessão gigantesca com o Animal Planet. Tivesse depressão também. RimWorld se passa num mundo distópico, meio solarpunk pós-apocalíptico, em que uma civilização de seres superiores decidiu só vazar do planeta e abandonar tudo que tinha lá. Não tem um filme sobre isso? E tudo que resta agora é a fauna e flora que habita o planeta. E no meio disso tudo, tem você. Essa pequena criaturinha aqui chamada de Slugcat, ou gato lesma, traduzindo pro literal. No jogo você avança pelas áreas procurando por comida e abrigo da chuva. Sim, RimWorld tem chuva. Que bom, né? Porque a gente tem o Risk of Rain aí, que não tem chuva. Cara, é impressionante. São os 3 jogos que eu jogo bastante, mas os nomes são muito complicados. RimWorld, Risk of Rain e RimWorld. Os 3 jogos têm nomes muito parecidos. Eu tenho os 3 muito guardadinhos no meu coração. Mas é muito engraçado como toda hora se confunde o nome desses 3. Quinhazinha lo-fi beats pra estudar não. Tá mais pra morte. E você vai tendo que encontrar e lidar com vários tipos diferentes de criaturas que moram aqui. Mas pra alguns desses animais, na verdade, a maioria, você é almoço. A gente só não é a base da cadeia alimentar porque tem os morcegos. Os morceguinhos que a gente consome. Tirando isso, todo o resto...
mata. Todo o resto mata, gente. É muito engraçado como você não é ninguém nesse mundo. Tá aí a graça do jogo. Você não é o protagonista, você é só mais um. O objetivo de Rain World, num geral, é basicamente sobreviver. Mas a maioria dos jogos que envolvem você sobreviver no meio do mato, geralmente são feitos para que você consiga viver com a natureza. Eles te dão as ferramentas necessárias para que você fique mais forte e construa abrigo e consiga mais comida. E do nada você começa a automatizar esses processos, construindo cada vez mais coisas e avançando mais e mais. E você meio que domina a dificuldade do jogo. Nada mais se torna um desafio a partir do momento que você consegue evoluir. Mas nesse jogo não, você começa sendo a base da cadeia alimentar e você termina ainda assim sendo a base da cadeia alimentar. Você só conseguiu fazer uma jornada impossível pro que seria. E ao mesmo tempo é tão recompensador, porque é um jogo difícil, talvez um pouco injusto, mas faz sentido, sabe? Conecta, tipo, faz parte daquele mundo. Esse não é um lugar gentil, não é um lugar que vai aceitar qualquer erro que você cometa. É um lugar punitivo demais. E você sente isso tanto na ambientação, quanto na jogabilidade, quanto na história do jogo. Cara, esse jogo é maravilhoso. Acidentalmente criando cidades e sociedades inteiras. Isso enquanto você domina mais e mais do ambiente ao seu redor. Então dá pra dizer que a progressão desses jogos é muito mais sobre se separar da natureza de uma certa forma. Porque eventualmente você tá tão avançado no jogo que as coisas que antes te faziam ficar desesperado e cavar um buraco no chão pra esperar o sol nascer, agora são só mais recursos ou coisas chatas que você ignora ou esmaga facilmente. E isso só acontece porque esses jogos ativamente incentivam você a dominar a natureza, a crescer acima dela. Mas Rain World não se importa com você. Nem um pouco. Mas você quer saber quem se importa com você? A Manual. A Manual é uma empresa que oferece diversos tratamentos. Obrigado, Manual. Eu tenho meu cabelinho aqui, ó. A maioria dos jogos por aí faz um certo esforço pra te explicar como que ele funciona e, no geral, como que as mecânicas dele funcionam. Às vezes é numa cutscene, ou até num ambiente controlado, ou até aquelas paredonas de texto com tutoriais que são... Ah, que isso, tutorial de Crusader Kings 3 é bastante tranquilo, pô. Vai jogar o Crusader Kings 2. chatas pra caralho. Mas por causa disso, a gente acaba tendo uma noção boa do que a gente precisa fazer no jogo. Vem pra cá e abre essa porta. Agora atira nesses caras. Usa essa nova habilidade que você acabou de descobrir aqui. Fala com esse NPC pra ele finalmente poder te dar uma quest. Mas Rain World não te fala porra nenhuma. Você é literalmente só jogado nesse mundo todo perdido, você não sabe nem onde é que você tem que ir, com um monte de bicho bizarro querendo matar você ou uns aos outros, e tudo que você quer é só achar a próxima área segura. Não. Cara, o jogo te explica simplesmente, ó, você consegue andar, você consegue entrar, passar de uma área pra outra, você consegue pular longe, é a única coisa que o tutorial te ensina, e de resto, não é nem explicado o sistema que você precisa se alimentar pra poder hibernar, não é explicado o sistema de karma, não é explicado como abrir os portões, você simplesmente tá lá jogado, tá morrendo, e uma hora você passa e você fala, caracoles, é isso que eu tinha que fazer. Mas o jogo não te explica, não te explica de forma alguma. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais acessível esse tipo de coisa, porque é realmente sem norte nenhum. Você só é jogado ali, você perde a oportunidade de jogar um puta jogo, porque sem ter um norte a seguir, sem ter nada que diga um objetivo, você sente que tá perdendo tempo, sabe? Enfim, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de trabalho na área do tutorial do jogo, só pra dar um motivo. O jeitinho deles de te ensinar os básicos, tipo, como pular, como faz pra comer, é a única coisa que coisas e hibernar. Mas daí você descobre que tem um guia na internet de 80 páginas só sobre a movimentação desse jogo. Tem, tipo, é muito 30 complicado. variações de mortal pra trás e long jump. Sim, é muito complicado. É porque tudo é baseado em física. Tipo, não são animações pré-renderizadas, é simplesmente física. Se você aperta pro lado, não é que seu personagem aciona o sprite pro lado. A patinha dele vai pro lado. E se a patinha dele foi pro lado, a patinha de trás tem que ir também. É tudo feito de uma forma procedural, como se fosse algo mais natural. E aí é justamente por isso que os controles são tão complicados. É justamente por isso que muita gente jogaria esse jogo e acharia muito estranho como que você mexe com o personagem. Mas faz sentido. Faz sentido você não ser como que eu posso dizer? Faz sentido você não ser protagonista. Faz sentido você ter dificuldade. Aliás, o nosso personagem, ele é um filhote da espécie. Então, tipo, ele é ainda mais vulnerável. Ele é ainda mais um ser que não sabe das situações, então é normal. Mas, ao mesmo tempo, o jogo é muito, muito complexo. Dá pra melhorar muito, dá pra você aprender muito com algo simples, que é a movimentação. Enfim, eu acho muito, muito, muito legal esse tipo de coisa. Eu acho incrível. Depois de mortal pra trás e long jump. Mas isso tudo aqui é só a ponta do iceberg de coisas que o jogo só decide não te contar. Em Rain World, você vai encontrar muita coisa estranha. E que você não vai fazer nem ideia do que é, e muito menos como...
WhatsApp, puta que pariu. que você não vai fazer nem ideia do que é, e muito menos como funciona. E você só vai aprender quando você morrer pra essa coisa. Normalmente é assim que acontece. É uma tentativa e erro. Você olha um bicho diferente, você pensa, ele é amigo, ele é inimigo, ele é neutro, qual é que é? E aí ele te mata. E aí você aprende, ele é inimigo, que legal. Ou se não, plantas, mano, qualquer coisa nesse ecossistema te mata. Você como eu falei, você é a base. Então, a curiosidade é muito complicado. Você olha algo novo, você tem receio. Quase tudo ali, receio. Porque quase tudo ali é muito perigoso. E você se aproxima lentamente pra ver qual é que é. E você toma um susto, porque não era pra você ter essa curiosidade. E aí você aprende que, isso daqui é perigoso. Aquilo dali não, aquilo dali dá pra fazer. Aquilo me ajuda. Eles podem ser amigos. É muito interessante esse pensamento, ainda mais porque, assim como o nosso personagem não tem esse conhecimento, é tudo muito novo pra ele, ele nunca fez todo esse caminho sozinho, é muito novo pro jogador também. Essa alga esquisita que faz, como é que eu faço pra chegar do outro lado? Será que esse bicho aqui quer me matar? Mais ou Talvez. menos. E aí você olha pro jogo e ele fica tipo, eu sei lá, porra, descobre essa merda aí sozinho, otário. E é claro que isso com certeza assim pode mesmo. levar em alguns momentos em que você se sente muito inteligente por ter experimentado com algo no jogo e ter funcionado, mas tem muito mais momentos em que você se sente que nem um palhaço porque você morreu pela 4ª vez e agora a desgraça da porta da próxima área não quer abrir porque você não tem karma o suficiente e sem nenhum tipo de ajuda você pode ficar preso numa área específica por muito tempo. Muita A propósito, essa área aqui pode ir pra puta que pariu. Quando o RimWorld lançou lá em 2017, muitas pessoas abandonaram o jogo porque se sentiram frustradas logo nas primeiras horas. Eu fui dessas pessoas. Principalmente porque quando eu joguei pela primeira vez, eu não comprei o jogo, não sabia qual era a proposta. Eu só achei muito bonitinho. Primeiramente, eu também não tinha dinheiro pra comprar jogo naquela época, né? Joguei um pouco, achei interessante, mas não muito justo. Eu não sabia exatamente o que fazer e tudo mais, então eu deixei pra lá. E depois de alguns anos eu voltei pra poder testar de novo e dar uma chance, o que valeu muito a pena. Mas é bastante comum uma pessoa começar, principalmente quando ela não faz ideia do que esse jogo se trata, abandonar porque pensa que é só aquilo que o jogo tem a oferecer. E não, tem muito mais coisa, tem muito mais o que vai aparecer daqui pra frente. Mas como é difícil, é realmente difícil, muitos abandonam. Especialmente os críticos de jogos. O que eu acho estranho porque esse jogo tem tudo. Cara, deixa eu voltar essa parte que é muito boa. Lá em 2017, muitas pessoas abandonaram o jogo porque se sentiram frustradas logo nas primeiras horas. Especialmente os críticos de jogos. Mano. Ai. Estranho porque esse jogo tem tudo que os outros indies de sucesso também tiveram. Uma ideia muito criativa, uma atmosfera muito bem definida, um estilo de arte único. Mas mesmo assim, num geral, a recepção desse jogo não foi tão boa assim. Nem um pouco. RimWorld acerta em cheio com o seu mundo opressivo, mas a sua beleza não consegue compensar um design que trabalha contra o jogador. Mas a ideia é essa. A ideia é mostrar como você é a base. A ideia é mostrar como você é vulnerável. E como você passa esse sentimento se fosse tudo muito fácil. Como você passa esse sentimento se você conseguisse resolver todos os problemas na maior facilidade do mundo. Então, se o game design trabalha contra o jogador, é porque ele quer te mostrar algo. É porque ele quer te passar uma mensagem. Principalmente nesse jogo, onde é tudo muito bem definido desde o começo. Ele não tá sendo injusto porque ele é. Ele tá sendo injusto por causa que um ecossistema como esse seria injusto. E é exatamente o que ele quer passar. E sinceramente, eu não julgo eles. E nem você, se você tentou jogar esse jogo e acabou dropando. Porque sim, é um jogo muito difícil. Extremamente. E é frustrante, e é chato, e é... Como que eu não acertei esse pulo? Vai tomar no... E eu tava ciente... Eu acho isso muito engraçado, porque a gente pode dizer que é um erro de engine, mas a distância dos pulos, o impulso que é colocado é totalmente aleatório. Pode ser que vá muito longe, pode ser que vá um pouco antes. E é simplesmente um RNG, jogado na sorte. Você fez o movimento corretamente, mas esse jogo, como ele é baseado em física, o personagem ele pode ter simplesmente não ter fixado muito, não ter tido muita tração na hora de pular, e aí ele pula menos. É só isso. E é muito engraçado como até nisso o jogo é punitivo. Porque, como dito, você não é um adulto da espécie. Você não é a maior evolução possível da sua espécie. Então você pode errar. Você é simplesmente um bichinho em um ambiente muito hostil. Você não tá preparado pra isso. Então um pulo que seria totalmente comum, você pode simplesmente errar porque o seu personagem errou. É injusto? É talvez desbalanceado? Talvez. Mas ao mesmo tempo passa a ideia. Até um pulo totalmente comum, você pode escorregar e cair, sabe? Então é bastante normal uma situação como essa de você vai fazer um pulo simples e... Caralho, como eu caí disso daqui? Como que eu não acertei esse pulo? Vai tomar no... E eu tava ciente disso. Acredita em mim, durante as primeiras horas desse jogo, eu queria me matar. Mas, quanto mais eu jogava, mais eu ia entendendo que tinha uma razão muito específica pra ele ser tão injusto e tão
indiferente com relação ao jogador. E pra mim, e pra toda a comunidade que é apaixonada por esse jogo, a comunidade desse jogo é enorme. A quantidade de mods que esse joguinho tem, a quantidade de tópicos, a quantidade de tutoriais de como se movimentar, é incrível. É incrível como o pessoal realmente amou e abraçou esse projeto de um jeito muito grande. Mesmo sendo um jogo de 2017, que a gente for botar na ponta do lápis aí, é quase uns 7 anos. Ainda assim tem muita gente ativa e continuamente comentando, jogando e produzindo novos conteúdos. Muito legal isso. Tem muito jogo que foi lançado ano passado que morreu, tem muito jogo que foi lançado esse ano que já morreu, né? O jogo do Esquadrão Suicida. Essa razão é exatamente o que faz Rain World ser tão especial. Eu acho que de longe a coisa mais impressionante que Rain World faz é como que ele quase que perfeitamente simula e te coloca num ecossistema de verdade. Todas as criaturas e plantas bizarras que você vai encontrar são incrivelmente complexas e diversas. Elas se comportam quase como se fossem animais de verdade, elas caçam, elas procuram por comida específica para a dieta delas, e elas interagem umas com as outras e com você de formas diferentes. E conforme você joga e vai aprendendo como lidar com elas, você percebe que é quase como se cada um desses animais tivesse o próprio jeito de pensar e agir e reagir a coisas diferentes no mundo. E isso acontece porque as criaturas de Rain World têm talvez a melhor inteligência artificial da história dos videogames. É muito boa, ao mesmo tempo que é muito simples, porque você está desenvolvendo uma inteligência artificial de um animal. Você coloca necessidades e o que ele pode fazer para suprir essa necessidade. E o fato da gente ser a forma mais fácil deles se alimentarem, a gente se torna um alvo. Então, indiretamente, o motivo de você estar sendo perseguido no jogo, indiretamente o motivo de terem inimigos contra você, não é porque eles são maus, mas porque assim como você vai atrás de morcegos, vai atrás de frutinhas para se alimentar e hibernar antes da chuva vir, eles estão fazendo a mesma coisa. Então é muito natural quando você é pego e aí você é solto por causa que um outro lagarto tá brigando pela comida que é você. E aí você aproveita essa oportunidade para fugir de forma muito natural. Provavelmente notaram que esses bichos se movem quase como se fossem bonecos de pano, né? Meio molenga, sim, mas estranhamente natural e fluido. Bem, isso acontece porque a animação de Rain World é gerada em tempo real. Ao contrário da animação tradicional 2D, em que cada frame é desenhado à mão para criar uma animação fixa, a animação de Rain World é procedural, o que significa que ela é gerada em tempo real a partir dos movimentos da criatura, que é controlado pela inteligência artificial, que segue um padrão dos membros de cada animal e basicamente diz como que ele deve se mover na tela. E faz parecer como se realmente tivesse um cérebro por trás de cada animal, mas todo jogo que tem NPCs tem um tipo de IA que controla o comportamento deles, né? Você provavelmente já sabia disso. Mas a programação dessas IAs é geralmente exclusivamente direcionada a como que o NPC age em relação ao jogador, ou melhor, como que o jogador interage com o NPC. E a maioria dos NPCs em jogos só existem e basicamente só são renderizados quando você tá lá, mas em Rain World, as IAs são completamente independentes do jogador. É muito comum você entrar numa área do jogo e ver uma interação entre duas criaturas que na real tá acontecendo faz tipo uns 20 minutos. E isso acontece porque as IAs estão constantemente interagindo umas com as outras, você estando na área ou não. É por isso também que a exploração desse jogo é tão imprevisível, você não tem como ter absoluta certeza do que vai aparecer na próxima sala. E cada uma dessas criaturas são entidades independentes, cada um com seu próprio padrão de comportamento, jeito de se relacionar com outras criaturas e até jeitos únicos de se mover pelo mundo. Cara, mas esse jogo é muito bom, mas é o que ele disse, a maioria das inteligências artificiais, a maioria dos NPCs em jogos comuns, eles estão lá para servir o jogador. E nesse não, eles estão lá para existir. Eles estão lá para interagir uns com os outros. Você é só mais um detalhe no meio de todo um ecossistema. É como se você estivesse jogando um simulador. É criado o mundo, as regras do mundo, as entidades, que são os animais, e eles estão vivendo entre si. E aí o jogo pega essa situação, esse mundo aberto, essa caixa de areia, e coloca você. E fala, ó, você tem alguns objetivos tão parecidos quanto eles, mas é muito mais difícil pra você sobreviver. Você não é o predador, você é a presa. Talvez seja por isso que afaste tantos jogadores, porque você sente que é injusto. E não é pra ser justo em momento algum. Enfim, vamos ver a aulinha, Sejam muito bem-vindos à primeira aula de Biologia de Rain World. A primeira criatura que a gente vai aprender sobre hoje são os lagartos. Os lagartos são os predadores mais comuns que você vai encontrar no jogo e que muito provavelmente vão ser a sua maior fonte de raiva e frustração. Os lagartos são criaturas carnívoras e que se preocupam muito mais no que vão jantar do que serem amigos. E com isso eu quero dizer que eles são muito territoriais e vão ocasionalmente competir uns com os outros pra ver quem vai
comer você, o que na verdade acaba te dando algumas oportunidades boas pra escapar, porque no meio da luta, um deles pode acabar te soltando da boca, e aí você pode só vazar de lá. Mas nem todo lagarto é igual, e na verdade tem vários tipos diferentes de lagarto. Os lagartos rosas e verdes são os mais comuns que você vai encontrar por aí. Os lagartos azuis são os mais fracos, mas geralmente os mais rápidos também. Mas daí tem os lagartos amarelos, por exemplo, que usam essas antenas que eles têm na cabeça pra se comunicar telepaticamente uns com os outros. Então eles usam isso pra coordenar ataques e se posicionar de um jeito pra encurralar sua presa. Mas daí também tem os lagartos Olha como o negócio é bem pensado, mano. Olha como o negócio funciona. brancos, que saíram diretamente do inferno. Além de ter uma língua quilométrica que eles usam pra pegar Eles ficam você invisíveis. e poder escalar paredes, eles podem mudar a cor do corpo deles e se camuflar. O quanto de susto essa porra te dá. Você vai fazer um pulo, você pensa, é só ir pra ali. E no meio desse pulo aparece um inimigo que você não faz ideia que tava ali. E ele tá ali a uma cota, moleque. É muito engraçado que às vezes você consegue ver ele se camuflando. E aí você deixa, não vou pra lá mesmo. Você vai pra um outro lado, faz um monte de coisa pra um outro lado do mapa. Depois você volta pra lá, você se esqueceu que ele tava ali. E aí você passa e o filho da puta tá lá ainda, esperando você há uns 20 minutos. Tem muitos outros tipos de lagartos, cada um mais bizarro que o outro, mas eu tô com preguiça de explicar eles agora, então você procura no YouTube aí se você quiser depois. A próxima criatura são os abutres. Os abutres são tipo o topo da cadeia alimentar. Esses bichos meio mecânicos, meio orgânicos, voadores, caem do céu pra caçar literalmente qualquer coisa que eles veem. Principalmente você ou até os lagartos. Eles são tão perigosos que toda criatura que vê um deles imediatamente corre pra se esconder. Tanto que se você conseguir tirar a máscara de um deles e botar na sua cara, os lagartos correm de você com medo, até eles perceberem que você é bem menor que um abutre de verdade. O que não falta em Ringworld são criaturas que querem te matar. Além dessas que eu falei sobre, tem os Mirror's Birds, que são esses bichos meio mecânicos bizarros que andam no escuro procurando por comida. Tem as salamandras também, que são tipo os lagartos, só que aquáticos e nadam muito rápido. E falando em água, tem o Leviatã, que se você tiver talassofobia, Puta que pariu. eu sinto muito. Mas algo de interessante a se notar sobre as criaturas de Ringworld é que, diferente da maioria dos inimigos em jogos, que existem puramente pra te atacar, porque você é o personagem principal. Nossa, mas tem muito mais bicho. Tem, tipo, muito mais bicho. Acho que tem, tipo, 2 ou 3 vezes mais animais que ele só não mencionou. Porque é óbvio, ele não tá aqui pra ficar mencionando o que são os bichinhos e o que eles fazem. Mas é tão complexo e funciona tão bem. Tudo é tão bem encaixado. Que jogo. A maioria das criaturas em Ringworld só realmente tá tentando sobreviver. Lagartos, por exemplo, só te atacam porque você é a comida deles. Eles só vão atrás de qualquer coisa que encaixa na dieta deles. Tanto que se você trazer uma criatura morta pra ele comer e eventualmente fazer isso Ele vai explicar, Isso é legal, várias vezes, você pode acabar domando ele. Daí ele te segue pelo mapa, te defende dos outros predadores e até outros lagartos. E até dorme junto com você no abrigo. Olha que bagulho fofo. Mas é claro que Ringworld também tem criaturas que são neutras, que só realmente não ligam pra você ou só não tem você na dieta deles. Tem as Garbage Worms, que são essas criaturas meio bizarras que vivem de lixo, que basicamente vão atrás de pegar qualquer coisa que você tem na mão, mas elas nunca vão te machucar. A não ser que você irrite elas, aí sim, elas vão te pegar, te balançar e até, às vezes, tentar te afogar. Tem as Squidcadas também, que são uma mistura bizarra entre polvo e mosquito, que na verdade se alimentam primariamente das sanguessugas que ficam na água. Você pode até se agarrar numa delas pra pular mais alto e mais longe, fazendo com que você consiga ir pra lugares que você antes não conseguia sozinho. E falando nisso, tem também as Reindeers, que são esses bichos colossais de olho amarelo, que tem esses chifres que você pode se agarrar. Elas servem primariamente como um meio de transporte pelas áreas que tem essas gramas carnívoras, que se te pegarem, te arrastam pro chão até você morrer. Mas isso tudo aqui não chega nem perto da espécie mais incrível de Ringworld: os Scavengers. Os Scavengers são talvez o melhor exemplo de como a IA de Ringworld é realmente bizarra de boa. Os Scavengers conseguem fazer basicamente as mesmas coisas que você, mas eles andam em grupo, porque são uma espécie nômade. E eles vão ocupando várias áreas do jogo, procurando por comida e abrigo, e até caçando outros predadores. Mas o que faz os Scavengers serem realmente muito especiais é que eles são uma espécie relativamente inteligente. Relativamente. Durante o jogo, você ocasionalmente encontra alguns lugares que tem alguns pedágios com um monte de scavengers esperando pra coletar imposto. Porque é o seguinte, eles gostam muito dessas pérolas que ficam aparecendo ao redor do mapa. E se você der uma pra eles, eles te deixam passar de boa. Mas se você tentar passar sem pagar... Eles transformam tua vida no inferno. É horrível como eles... Como é dito, eles andam em bando. Então, tipo assim, eles começam a te perseguir em lugares que eles não deviam estar. E dificultam muito o jogo de uma maneira absurda. Só que é muito engraçado, porque o jogo não fala que você pode fazer isso. É uma área onde ele comenta, se você pagar pedágio, eles
começam a te ver de forma amigável. Mas o jogo não fala isso. Simplesmente está acontecendo, é uma situação. Se você parar pra pensar um pouco, você fica no... Talvez, se eu tentar dar alguma coisa pra eles, talvez eles não estejam querendo que eu passe daqui. Só que na maioria das vezes você vê os bichinhos, você nunca viu eles antes. Aparentemente eles não te atacam e você só ignora. E nisso de você ignorar, eles ficam putos porque você não pagou o pedágio. E eles começam a te atacar e você pensa... Que porra é essa? Eles não estavam me atacando antes. Parece muito gratuito. Mas tem um motivo. Você não pagou a eles o que deveria ter sido pago. Então eles só estão retalhando ou defendendo o próprio território. E aí quando você descobre e as coisas começam a fazer sentido... E você percebe que se você aumentar ainda mais a relação com eles, eles começam a fazer comércio contigo. É muito incrível porque é natural. Não é o jogo te falando que dá pra fazer isso. É simplesmente acontecendo como seria em uma situação normal. Você sendo um bichinho numa situação como essa, ninguém falaria que, ó, se você tentar trabalhar junto com eles, vão te ajudar. Assim como ninguém falaria que, ó, você tem que pagar pra poder passar daqui. Eles até tentam se comunicar, mas tipo assim, são gestos, eles ficam mexendo os bracinhos e é o que eu tô falando, você tem que interpretar, isso é muito legal. O jogo não te segura pela mão. Notaram que eles têm essas granadas e outras lanças explosivas que eles usam pra caçar outros predadores? Você até consegue comprar essas armas usando as pérolas ou outros itens valiosos a partir dos mercantes que ficam em várias áreas diferentes do mapa. E se você prestar atenção e for um pouco paciente com eles, você percebe que eles têm a própria linguagem corporal pra tentar... Pô, esse vídeo tá muito completo, tá? Esse vídeo tá muito completo. Muito completo. Cara, parabéns, Grifo. Porra, mano, que vídeo bom. Comunicar com você. Eles botam a lança pra cima pra indicar que você é uma ameaça, ou fazem gestos com as mãos pra indicar que você pode passar. Eles apontam e estendem a mão quando querem algo que você tá segurando, e tem até todo um sistema de reputação com eles. Se você tiver uma reputação boa o suficiente, talvez eles possam te ajudar a passar por certas áreas, eles vão caçar junto com você, eles vão compartilhar comida e itens com você, eles vão te dar acesso aos depósitos de armas deles, e até te deixam passar de graça pelos pedágios. Mas óbvio que se você for merda com eles, abaixo. O merda com eles é, você passou sem pagar o pedágio, eles ficaram putos, e aí você, pra se defender, pega uma lança, bota no olho de um. Puta que pariu. Eles começam a te odiar de uma forma, só que você estava se defendendo. Você só não entende a língua deles. Você passa naturalmente como passaria em qualquer lugar. Eles acham isso um insulto, te atacam, você se defende, e a partir daí já era, foi pro caralho. Não é um sistema de reputação. Não é um sistema de reputação que aparece na tela, a reputação com eles está em tanto. Não, simplesmente você olha e fala, pô, ele está muito amigável. Você olha e fala, pô, eles estão com medo de mim. Então, é tão dinâmico e tão natural que é muito interessante. E tudo acontece sem querer. Essa que é a parte legal. Na primeira vez jogando, você vai passar por esses malucos daí e com certeza você vai arrumar problema. Porque eles são muito fáceis de arrumar problema. Achando a sua reputação, eles vão ativamente tentar te caçar, chegando até a mandar squads de assassinos pra te matar, não importa onde você estiver. Mas o que é de verdade realmente impressionante é que tudo isso desse jogo, dessa ideia de ter um ecossistema complexo e o desenvolvimento da inteligência artificial de RimWorld, foi desenvolvido por um designer gráfico sueco em 2016. Ou seja, quem desenvolveu toda essa mecânica, esse sistema, todo esse ambiente, não foi um programador. Isso é muito engraçado de pensar. Todos esses comportamentos e interações entre as inteligências artificiais realmente fazem os animais desse mundo parecerem tão parte do mundo quanto você. Do mesmo jeito que você erra, as IAs também erram. Elas fazem coisas que não é esperado. Elas são imperfeitas e estão constantemente se adaptando ao que você faz e ao que outras criaturas fazem também. Então, do mesmo jeito que você consegue ser mais esperto que alguns inimigos em umas situações, as IAs também conseguem ser mais espertas que você. Qual foi o último jogo que você pode dizer com confiança que uma IA foi mais inteligente que você? Isso tudo acaba tornando a experiência de RimWorld em algo muito bizarro, porque nada que acontece nesse jogo é 100% scriptado. É tudo simplesmente um resultado das IAs interagindo entre si e com você em tempo real, por causa de uma série de ações. Por isso que esse jogo é tão incrível, mano. Por isso que eu comento ele como um grande simulador. É um simulador de ecossistema e você tá ali no meio. Isso é muito legal. Afetados por uma programação comportamental de cada ser vivo no ecossistema. É isso que faz o jogo ter esse constante elemento caótico nele, em que você nunca tem certeza do que vai acontecer, o que é muitas vezes a razão principal pela qual esse jogo é tão frustrante. Ali ele só morreu, mano. Que maldade, cara, olha isso. Ó, você tá suave, com a sua máscarazinha que você ainda bota medo nos outros. Tem uns morceguinhos aqui que são sua comida. É um dos objetivos de você comer pra poder hibernar. E aí você vai em direção aos morceguinhos. Muitas vezes
Lá em cima aparece a luz de que tá vindo alguma coisa, é vermelho, ou provavelmente vai ser um lagarto vermelho, e ele só estoura em cima da... Razão Eu falei tudo embolado. Ele estoura em cima da tua cabeça e acabou. Acabou. principal pela Só com o impacto você morre. Olha ali. Não sei se dá pra perceber, mas só com o impacto você morre. razão principal pela Na real, você não morreu, mas, tipo, quão frágil é o seu personagem em um mundo como esse? E agora, inconsciente, você virou comida. qual esse jogo é tão frustrante, mas é exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo que Rain World não se importa com você. Esse jogo não existe para o jogador, ele existe apenas para si próprio, para o próprio mundo, e você é apenas uma das partes dele. Rain World não é sobre você ficando forte e eventualmente chegando no topo da cadeia alimentar. Quer dizer, a não ser que você seja muito bom no jogo, aí talvez. Mas ao contrário dos protagonistas em outros jogos survival em que literalmente conseguem quebrar árvores com as mãos, aqui você é frágil e morre basicamente com um hit. Você é exatamente o mesmo desde o início do jogo até o fim. Você nunca tá em controle. Mas esse é o ponto do jogo. Agora que eu parei pra pensar, talvez seja por isso que a câmera do jogo nunca foca em você e é sempre estática. E o jogo... Mas eu gosto do modzinho que faz a câmera se mexer junto. Sei lá, eu acho que facilita. É detalhe. Acho que funciona O jogo melhor. inteiro só continua, a programação das IAs continua, a simulação do ecossistema continua, mesmo depois que você morre. Você que tem que ir atrás de apertar o botão pra voltar e tentar de novo. Você não é o foco. Num ecossistema não existem heróis e nem vilões. São só criaturas tentando sobreviver, cada uma com seus próprios objetivos e necessidades. E você é só uma delas. E é por isso que Rain World é tão difícil, tão injusto com você. Mas é diferente de outros jogos intencionalmente difíceis, que nem Dark Souls ou Celeste, em que a jornada é sim sobre você superar os desafios e se sentir melhor por isso. Porque Rain World claramente nem se esforça pra tentar passar esse sentimento. Esse jogo quer que você falhe, ele quer que você morra, ele quer que você fique frustrado, mas ele não liga se você tentar de novo. O que sim, soa muito como algo ruim. Mas eu não acho que é. Eu realmente acho que Rain World é um jogo muito único e incrível, que todo mundo deveria pelo menos tentar jogar. Mas por outro lado, é sim um jogo muito brutal. Tem muitas vezes que falhar em Rain World tira totalmente a sua vontade de jogar. E eu não culpo as pessoas que simplesmente odiaram esse jogo por causa disso. Mas quanto mais eu jogava e aprendia sobre esse mundo, mais eu apreciava ele. Eu acabei de falar sobre todas essas interações entre as criaturas e como que esse jogo perfeitamente simula um ecossistema de verdade, te colocando como uma parte dele. Será que isso tudo não iria embora se o jogo só funcionasse pra você? Imagina se Rain World realmente tirasse o tempo pra explicar cada coisinha que o jogo faz e como cada uma dessas coisas funciona. Você não seria mais uma criaturinha tentando vagar por um ecossistema sombrio, desconhecido e perigoso. Você só se sentiria mais em controle. Foi o que eu comentei. O fato de ser um filhote e ele não saber sobre esse mundo faz com que a sua curiosidade seja a mesma do personagem. Então o que ele aprende, tudo bem que ele aprende morrendo, mas muitas vezes dá pra aprender, tipo, você observando outros bichos se interagindo entre si, mas o que ele aprende é o que você aprende. Então, do começo ao fim, você continua o mesmo. Você tem as mesmas habilidades, as mesmas possibilidades, nada muda. Mas o jogo se torna cada vez mais fácil a partir do momento que você entende como funciona. É como se o seu personagem estivesse amadurecendo. É como se ele estivesse começando a entender aquele ambiente. Eles nunca vão como planejado, nada é garantido. E muitas vezes você pode acabar interpretando como certas coisas funcionam errado. E é claro que você se Isso é sente muito legal frustrado também. por causa disso, mas tudo isso só faz a experiência ser mais íntima. O negócio maneiro é você encontrar duas criaturas que elas não ameaçam uma outra e você assimilar que elas são amigáveis. Você dá a cara a tapa, passa por elas como se nada tivesse acontecido e elas te matam. E você fica pensando, cara, que porra é essa? Mas elas não eram amigáveis? Sim, entre si, mesmo de espécies diferentes. Você continua sendo a presa mais fácil possível. Então, tipo, essa ideia de você assimilar as coisas de forma errônea, porque um personagem como esse, olhando uma situação como essa, talvez pensaria o mesmo. Poxa, eles parecem ser amigáveis, eles são amigáveis entre si. Por que não seriam comigo? Muito estranho, eu meio que amo como esse jogo só decide te fuder por razão nenhuma. Muitas vezes só te colocando em situações em que você literalmente não tem outra escolha fora só morrer. Te colocando em O que ele vai situações fazer em ali? Ele foi jogado numa situação onde não dá pra subir. Ele, por sorte, muito rapidamente conseguiu jogar a lança na parede e conseguiu você subir. literalmente não tem outra escolha fora só
O que ele vai fazer agora? Ele não tem um pulo pra chegar do outro lado. Ele não consegue escalar uma parede assim. Não sobra nada. Você conseguiu se salvar naquele momento de desespero. Mas ainda assim, você não tem saída. O seu resultado vai ser igual à criatura que tentou te matar. Só morrer? Eu acho. Numa era de videogames AAA e live service em que tudo é feito pra te deixar lá, te manter engajado, te manter gastando mais, Rain World parece que representa o completo oposto disso. É um jogo que simplesmente se permite existir, de ser a sua própria coisa, independente de você. Rain World é um dos jogos mais impressionantes da era moderna. E não é só por causa da implementação incrível de inteligência artificial, mas por causa da enorme criatividade, esforço e visão da Videocult com esse jogo, de continuarem expandindo Rain World com o seu ecossistema, com mais criaturas, mais personagens jogáveis, e também modos de jogo como multiplayer, que literalmente muda esse jogo inteiro. Rain World é arte pura e sem remorso, e eu acho que ele merece muito mais reconhecimento por isso. Enfim, essa foi minha opinião sobre Rain World. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre inteligência artificial em videogames, e eu definitivamente vou citar Rain World como tipo um dos melhores jogos que tem a melhor implementação deles. E eu ainda acho muito bizarro como isso tudo foi criado por uma empresa de, tipo, 4 pessoas. Eu acho que Rain World é o exemplo perfeito de como que um time tão pequeno consegue trazer ideias tão criativas e revolucionárias pra indústria de videogames. Baita vídeo, muito bom vídeo. Não, exemplificou muito bem como funciona. Dizer que o ecossistema do jogo funciona muito bem, que tudo é muito bem encaixado, que as coisas são bem pensadas é uma coisa. Mostrar, exemplificar e ainda assim conseguir passar o sentimento de você é só mais um, que esse título mostra que era essa a ideia, o jogo que não se importa com você. E realmente o jogo não se importa com você. Cara, que vídeo. Pô, maravilhoso. 20 minutinhos de vídeo. Pô, muito bem aproveitado. Parabéns, Griff. Mais um vídeo ótimo. Mas é isso. Baita jogo. Baita jogo. Se vocês puderem dar uma chance pra testar, pra ver qual é que é. Tem não só pra PC, mas tem pra PS4, PS5, Xbox. Tem para essas plataformas, mas é bom levar em consideração que é um jogo punitivo de começo. É um jogo bastante difícil até você pegar o jeito, mas vale bastante a pena. Ao mesmo tempo, é um jogo bom pra se passar o tempo, sabe? Você só observar como as coisas funcionam. Enfim, é um jogaço. Que vídeo bom, cara.